Vamos bater um papo agora super importante, necessário sobre as questões relacionadas ao estresse, ansiedade, depressão e a síndrome de burnout. Porque parece que isso tudo vem ainda mais forte, mais pesado, quando vai se aproximando o final do ano, né? A Suzy Camacho está com a gente hoje, maravilhosa. Bem-vinda, tudo bem, meu amor? Eu adoro ver vocês, que vocês são meus amados. Eu adoro estar com você também. E adoro vir aqui, porque eu sempre degusto umas coisas. Gente, Você já comeu o panetone? O quê? Brigadeiro? Brigadeiro, aquele outro que tem um bonequinho. Nossa, tudo de bom. Arrasou. Aqui a gente é feliz por completo, né, Suzy? Não, a gente é felicíssimo, viu? Eu adoro ser convidada. Agora, meu amor, me fala. Eu não vou nem perguntar se com vocês acontece a mesma coisa no final do ano, porque parece que é um sentimento geral. O ano vai acabando e as coisas vão se acumulando e a gente percebe que não vai dar tempo e começa a bater uma ansiedade. A gente parece que tem que resolver a vida, não só a nossa, mas de todo mundo, antes do ano acabar. Ou antes do mundo acabar, porque parece que a gente não vai ter segunda chance. Sim. O que acontece que a gente fica tão ansioso nessa época do ano, Suzy? É natural, é o encerramento de um ciclo. Sempre que a gente encerra um ciclo, veja, é o final do ano, é o término de um curso, é o término de uma obra, a proximidade de uma festa. Quando se encerra um ciclo, a gente fica muito mais ansioso, porque quer encerrar da melhor maneira possível e já fica pensando no que vem a seguir. Final do ano é sempre um refletir. Refletir sobre o quê? Sobre o que foi feito, sobre o que deveria ter sido feito de maneira diferente, sobre as coisas que ficaram por ser feitas. Então a gente fica mais ansioso para resolver. Então é natural. E também tem todas as épocas que são simbólicas, né? É o Natal, é o Ano Novo, a falta das pessoas que já partiram, não é? A questão de muitas situações que têm que ser resolvidas ali naquele momento para se iniciar um outro. Então é natural que no final do ano todos nós nos sintamos muito mais pressionados a realizar aquilo que nós nos programamos a fazer no início do ano, não é? E essa correria toda, essa ansiedade, pode ser gatilho para algumas situações que a gente não gostaria de reviver? Por exemplo, uma ansiedade exagerada, ou até mesmo chegar num burnout, ou ter novamente uma crise de depressão? Com certeza, porque as substâncias neurotransmissoras, porque quando você pensa que você tem que resolver alguma coisa, o teu cérebro imediatamente dá uma ordem para que haja uma produção maior de adrenalina, noradrenalina, de dopamina, enfim, para te agilizar para resolver. Então, você pode sim, nesse período, começar a apresentar alguns sintomas, como ansiedade, palpitações, tristeza, melancolia, irritabilidade, né? E vou te dizer que quando a gente fica mais velho, isso aumenta ainda mais. É Sim. mesmo? Potencializa, né? Potencializa porque as substâncias no nosso corpo já são produzidas de uma maneira mais lentificada. Tá. Então, a reposição dessas substâncias demora mais tempo para a serotonina, para a dopamina. Então, é um ciclo que a gente tem que tomar muito cuidado e tentar sempre reviver pelo lado positivo. Então, quando você começar a ficar ansiosa, falar, ai meu Deus do céu, eu ainda não fiz isso, respira, faz aquela respiração,zinha básica. Importante 10. Gente, como a respiração ela é fundamental. Não é? Tanto é que quando eu fui parto normal, não sei se você foi também, a primeira coisa que a gente trabalhava era tudo natural. A gente trabalhava a questão da respiração, porque com a respiração você controla a dor, você controla os batimentos cardíacos, você relaxa a musculatura, as dores musculares que todos nós sentimos. Quem é que não sente aquela dorzinha aqui? Nozinhos que moram aqui, tem nome e tudo. Exatamente. Já batizei todos. Isto é um excesso que a gente tem de adrenalina que se concentra justamente na parte muscular, porque a adrenalina ela teria a intenção de fazer você ter uma ação, uma atitude. Então, quando você começar a ficar ansioso, você tem que pensar assim, bom, primeiro, o que eu tenho que realizar que está me deixando ansioso? Segundo, é possível realizar? Porque muitas vezes, aliás, 90% das vezes a gente está ansioso por uma coisa que não depende de nós, que não está sob o nosso controle. Que está dependendo de alguém para você poder fazer depois, né? Sempre por isso é que você tem que refletir assim, o que está ao meu alcance no dia de hoje, com as condições que eu tenho, eu posso realizar? O que eu posso fazer? Não, eu já fiz a minha parte, já entrei em contato com a pessoa, já organizei o que eu tinha que organizar, já fiz o que era possível. Então, aí você entra num outro padrão. Agora tem que dar tempo ao tempo para que a outra pessoa realize, para que a outra pessoa faça o que tem que ser feito, ou seja, a gente começa a pensar no que nós podemos fazer e deixar o tempo até da própria vida, para que as coisas aconteçam. Então isso faz um relaxamento, então aquela respiraçãozinha. Inspira pelo nariz, segura, conta até 5, solta devagarinho pela boca.
Faz isso umas 10 vezes. E se acalma mesmo, gente, isso é mágico. É fato. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim de acordar de madrugada e aí vem todas as coisas que eu preciso fazer. Começa a elaborar a agenda na cabeça. Pagar, e tudo, né? Vem tudo da cabeça. E aí eu faço isso, eu respiro. Falo, Além calma, disso, né? Porque use boa. sempre do lado, na cabeceira da cama, um caderninho com uma canetinha. E aí, o que ficar te perturbando durante a noite, você escreve ali. Por quê? Boa essa É dica. excelente, porque Pra te livrar tira- a cabeça. Exatamente. Você não ficar preocupado em ter que lembrar daquilo quando acordar. Perfeito. Ótimo, Porque Suzy. é isso que fica. O que o nosso cérebro faz? Durante a noite, ele reorganiza todas as informações do dia anterior e do que vai ser o dia seguinte. Se você, por isso que é importante agendar, gente, escrever, e mais ainda do que digitar, opa, caiu, mais ainda do que digitar, o escrever, pode deixar. O escrever, porque quando você escreve, você utiliza várias áreas do cérebro que são responsáveis pelo arquivamento. Então, isso também facilita porque você se sinta mais tranquilo que você registrou. Porque durante a noite o teu cérebro está dizendo o seguinte, está dando um alarme, ó, não esquece, amanhã você tem que pagar isso. Isso amanhã traz você tem uma que ver. preocupação muito grande, né? Exatamente, preocupação da mente. Se você tem o caderninho e você tem um lápis, uma caneta, pronto. O cérebro sabe que ali ficou um registro. Dica Então, maravilhosa de diminui. higiene mental para fazer mas em é plena madrugada. Agora, vamos tentar diferenciar e entender Sim. como se manifestam essas condições. A ansiedade, né, exagerada, porque existe uma ansiedade gostosa, assim, por exemplo, de uma Necessária, viagem, né, de uma situação legal que vai acontecer e tal. Isso também tem a ver com ansiedade, mas é gostosinho de sentir, é bacana. Que Que você a gente acorda e acha fala, normal, hoje tem uma novidade, vai acontecer uma coisa Sim. diferente e tal, legal. Agora, como identificar que essa ansiedade está patológica, diferenciar de uma depressão e também do burnout, que me parece já ser aí uma questão epidêmica que está rolando mundo afora, porque só no Brasil, eu li na pauta que 30% dos brasileiros estão sofrendo disso, quer dizer, muita O gente. que é Sim, exatamente isso? Bom, burnout é um esgotamento profissional, tá? Então, deu-se o nome de burnout porque a pessoa está se queimando. Ela fica o tempo inteiro Queimou o queimando. sistema. Exatamente, Deu literalmente, pane. né? Porque aí ela esquece, ela tem várias sensações ruins no corpo, ela tem uma fadiga enorme. Então, vamos falar primeiro sobre burnout. O burnout, ele aumentou porque as pessoas começaram a trabalhar também dentro de casa. Então, você tem um período muito maior de trabalho. Quando a gente fala, trabalhar em home office é tão bom. Peraí, né? Você não desliga, você não para nunca. Exatamente. Você tem aquele momento que é 24 horas, você está sempre ligado. Né? Diferente de quando você está no trabalho e você sai, que você interrompe, quer que não é um outro ambiente, você está com outras pessoas. Não, tem que ser muito disciplinado para fechar o computador e falar, parou, acabou. difícil. Porque o celular continua tocando, chegando Exatamente. e-mail, chegando Eu acho que informação. o celular tem muito a ver com isso. Muito. Também. É Eu, verdade. pelo menos, Também. é o tempo inteiro me sinto trabalhando. Exatamente, você está sempre recebendo. recebendo informações, né? Então, o burnout é um esgotamento profissional, ok? Porque a pessoa está se sentindo cada vez mais exigida, tem que produzir cada vez mais, não tem mais o tempo de descanso, então ela se esgota. Aí dá a sensação de tristeza, melancolia, aquela fadiga, quando a pessoa levanta, ai meu Deus, não tenho força para ir trabalhar, você entende? Ela já está entrando, quando também tem abuso, né? O abuso em termos de relacionamento, às vezes hierárquico e tudo mais. Então, é uma pressão muito grande que faz a pessoa ficar sempre em estado de alerta e aí ela tem o esgotamento. Agora, me ocorreu uma coisa bem maluca, assim. As leis, por exemplo, que não protegem, de repente, os trabalhadores, isso também pode levar a esse esgotamento? Também Se depende... você se sentir desprotegido, assim, no sentido... Sim, mas eu vejo que é mais ainda sobre o perfil da personalidade da pessoa e com quem ela se Tem a ver relaciona. mais com o dia a dia, né? Sim, Com as vivências exatamente. do dia a dia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que passam por certos momentos de pressão e elas, pela personalidade, elas não Ih, ligam. nossa, mas tocam Não é? gaita junto, assim. Não Então tem nem... problema. Tem outras, principalmente aquelas pessoas que são mais retinhas, são mais responsáveis, elas se cobram mais e quando elas são cobradas, quer dizer, aquilo toma uma dimensão muito Não, maior. a gente leva a criação de sapo inteira para casa, junto, mas não é só um sapo, né? Então, creio que tem a ver mais com a personalidade e o ambiente que a pessoa está trabalhando. Tá. Essa combinação pode gerar um burnout. Só que é né? importante, então, trabalhar essa personalidade para levar a situações com mais Exato. leveza
empresa. É isso. E é aí que está o segredo e que está a chave, porque isso é muito difícil. Porque personalidade é uma coisa que você está trabalhando e carregando durante a sua vida, né? Perfeito. Por isso que é importante esse trabalho da pessoa começar a observar o que está realmente sob a responsabilidade dela e o que é além. Então, ela tem que se programar. Hoje vou fazer tantas coisas, sabe? Quer dizer, fazer um roteirinho que seja possível, viável, porque geralmente ela se excede. Ela mesma se excede. E quando ela for criticada por algum motivo, ela tem que fazer uma leitura, uma interpretação assim. Bom, aonde esta crítica, ela tem um lado positivo, está me alertando para alguma coisa. Porque geralmente as pessoas, entre aspas, inimigas, elas nos ensinam muito. Por quê? Porque você aprende a lidar com a adversidade, você aprende a levar mais leve, falar, não, espera, isso daí também já é uma característica daquela pessoa, eu não vou carregar para mim, não é? Ela não está bem, não carregar tudo como se fosse assim. A pessoa está de cara feia, é comigo. A pessoa falou alto, foi só comigo. Não, às vezes é o jeito da pessoa. Não estou dizendo que a gente tenha que ficar aceitando abusos. Veja bem a diferença, mas muitas vezes a gente carrega situações que é aquele jeito da pessoa, é melhor você levar mais leve. E falando em abusos, eu tenho uma amiga que teve burnout uma vez por excesso de trabalho, né? Aquela coisa que a pessoa muitas vezes não consegue se posicionar e dizer, olha, até aqui eu consigo ir, a partir daqui já não dá mais, né? Justamente por medo de perder o emprego, medo da instabilidade financeira, etc, etc. Tem, né, contas a pagar, acaba aceitando aquela situação e absorvendo cada vez mais situações. É importante que essa pessoa também aprenda como se colocar para o seu chefe, para os seus superiores limite, e dizer isso está demais, aprender o seu limite e colocar o seu limite, que é ainda mais importante? Com certeza, porque tudo depende da forma como se diz. Se você se aproxima da pessoa e fala, olha, eu adoraria estar fazendo, mas eu não estou conseguindo, não estou dando conta. Será que a gente não pode fazer de maneira diferente do que você chegar e falar, olha, não dá, sabe, não ganho para isso, não sou remunerada para isso. Então, a postura que a pessoa tem ao se manifestar, ela é fundamental para que ela seja entendida e interpretada. Então, ela tem que aprender a fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Veja alguém que se sai muito bem na situação e fala assim, como é que você faz isso? Como é que você consegue chegar lá e falar para a pessoa, sabe? Quer dizer, aprenda também com tem a ver referências. Com o perfil, né, exatamente. Mas a gente pode usar referências positivas e tentar se lapidar, porque é isso que a vida vai exigir. As situações difíceis são oportunidades que você tem de trabalhar algum lado da sua personalidade para você, lá na fase madura, estar mais estável, estar de bem com a vida. O Luciano está fazendo um comentário aqui interessante, né? Ele quer saber se é natural ou se passou a ser cultural isso que a gente comentou, dessas reflexões de final de ano que a gente costuma fazer, né? Vai chegando o fim do ano, a gente tem que refletir, não sei o quê. Porque, às vezes, me parece, ele está dizendo aqui, que ao chegar essa época, essas questões são bem difundidas, né? Essa coisa da reflexão. Você acredita que é uma questão mais cultural ou é natural mesmo do ser humano, Suzy? É natural no sentido do final de um ciclo. Sempre que se chega ao final do ciclo, seja do que for, como eu disse, de um curso, de uma etapa da vida, enfim, a gente reflete. E, lógico, fica intensificado porque, culturalmente, nós fazemos essa reflexão todo o final do ano, porque é final do nosso ano. Agora, quem faz na China, quem que tem outro ano que é chinês, hebraico e tudo mais, vai ter um outro tipo de procedimento. Sim. Então, eu diria que é uma mescla, mas, num primeiro momento, todos nós, naturalmente, ao encerrarmos um ciclo, nós nos cobramos mais. Agora, vamos falar sobre os sintomas, porque muitas vezes a gente pode confundir, né? Por exemplo, a gente deu notícia, eu me lembro de uma jornalista, não vou lembrar o nome dela agora, que ela teve um burnout e no ar ela esqueceu, não conseguiu falar, tipo, travou. Travou, A morena bonita da Globo lá. News, não foi? Acho que foi. Foi Não que tô lembrando saiu, agora o não nome foi dela. Aquela apresentadora. Isso, mas tem um sorriso lindo, esqueci o nome dela agora. também. E aí ela começou, a gente começou a falar mais sobre essa questão do burnout depois do caso dela, que deu visibilidade a esse assunto. Então, a impressão que eu fiquei é que o burnout vai chegar um momento que a pessoa vai travar. Que vai chegar um momento que ela não vai conseguir sair do lugar, porque realmente deu um pane no sistema. Ou a gente pode confundir o burnout, por exemplo, com uma depressão. A pessoa começa a ficar desanimada, começa a ficar triste, começa a perder produtividade, enfim, começa a ficar diferente do que ela é. E aí a gente pode
confundir isso com uma depressão? Como é que a gente entende a diferença entre essas duas Na questões? verdade, o burnout, ele pode levar à depressão. E uma depressão não necessariamente vai gerar um burnout. Não sei se eu me fiz clara. Sim, claro. Né? Então, o burnout, ele geralmente leva à depressão, porque a pessoa fica esgotada, ok? Mas as causas são diferentes da depressão. A depressão, geralmente, é alguma situação que está ocorrendo na vida afetiva da pessoa, pode ser financeira, aí ela começa a se sentir cada vez mais desanimada, mas não é só referente ao trabalho. E é uma doença crônica, né? Que tem Exatamente, que ser tratada, né? tem que ser tratada, tem a medicação para isso, graças a Deus, tem terapia. E o burnout, ele não é uma doença crônica, olha a diferença. Ele é uma situação pontual que está ocorrendo ali na vida da pessoa por causa da situação que ela vive naquele momento do trabalho. Então, temos a diferença. A depressão, ela é crônica, o burnout, ele é pontual, embora possa levar à depressão. Como a gente começa a perceber que estamos entrando num burnout? Quando a pessoa, ela fica fadigada, ela dorme as horas que tinha que dormir, mas ela já levanta assim desanimada. Parece que não dormiu nada. Não dormiu nada, ok? Ela produzia bastante e ela não consegue mais, mas não porque ela não queira. O próprio corpo, ele já não reage. Ela começa a ter lapsos de memória, ela começa a ter muita insônia, ela começa a ter compulsão alimentar ou, ao contrário, entra numa anorexia, mas está sempre mais relacionado ao trabalho. É impressionante essa questão da compulsão alimentar, como tem a ver com essa coisa do trabalho, né? Sim. Você meio que se... Uma vez um médico me disse isso, de dieta, né? Você começa a compensar. É. Exatamente. Como se a comida fosse um prêmio, né? É verdade. Eu Dá um mereço prazer, porque eu estou passando porque dá- por isso. Exato. E também porque a pessoa está tão entretida que às vezes ela está comendo, ela nem está observando o que come. Ela come automaticamente, não é? Então o burnout sempre está mais ligado à parte profissional. Diferente de uma depressão, que a pessoa pode estar muito bem profissionalmente, mas ela está em depressão, porque tem outras questões orgânicas e também situacionais que a levaram a isso. Mas a diferença principal é assim, a causa. A causa do burnout, esgotamento profissional. A causa da depressão é uma questão física, orgânica, substâncias neurotransmissoras e algumas situações de luto que não tem a ver com o trabalho em si. Tá. Você disse que o burnout é uma questão ligada ao profissional, né? Sim. Mas os jovens em idade escolar também podem sofrer burnout em época de vestibular, época de provas, essas coisas? Pode A acontecer gente também? não usa o termo burnout. Não? Burnout é sempre ligado à parte profissional, esgotamento profissional. Porque você tem que produzir, não produzir intelectualmente como o jovem Mas que é está mais ou numa menos a fase. mesma coisa, né? Mas ele sente É uma como se cobrança fosse. também, né? É que nós estamos falando de siglas, né? Sim. Tanto é que o burnout está entrando agora em 2022 como sendo uma doença. Sim, né? tem um CID próprio agora, o burnout, né? Exatamente. Que Pois é. loucura, gente. Então, Vamos lá, mais uma pra gente Oh, administrar. meu Deus do céu. Agora o Leãozinho falou uma coisa muito importante, a questão do celular. sim. Porque a gente precisa aprender a lidar com esse cara aqui, que está do lado da gente até no trabalho, na hora que a gente vai dormir e tudo mais. Pra gente identificar o quanto esse eletrônico está sugando, minando as nossas energias, porque a gente se cobra também. Sim. A gente quer dar conta de todas as mensagens de WhatsApp, de todos os grupos, a gente quer dar conta das redes sociais. Fazer todos os vídeos que pedem pra gente fazer. Exatamente. pra Dá campanha, todas as pra tudo. respostas, dá tudo. Não é? Como é que a gente pode estabelecer uma disciplina, uma relação saudável com ele? Como é que a gente pode entender que está demais? Que dica que você tem para a gente ter uma relação saudável com esse negócio aqui? Tentar colocar rotina de horário, rotina... Ó, até que horário você vai estar atendendo mensagem ou lendo alguma coisa. Porque lembre-se, 2 horas antes da gente entrar na higiene do sono, tenta evitar os eletrônicos, porque os eletrônicos realmente deixam você ligada, são aqueles pixels que faz com que o cérebro não pare de trabalhar. Então faça uma rotina do horário em que você vai dar as respostas e quando você, a partir dali, não acessa mais. Eu acho que nós vamos fazer muitos programas sobre isso. Nossa, esse papo não esgota nunca, Nunca. gente. Com certeza. Muito bom. Suzy, obrigada mais uma vez, minha Obrigada linda. É eu, sempre uma minha delícia te querida. receber aqui. Os papos são deliciosos, a gente aprende um monte, né? Ai, minha Muito linda. bom, obrigada. Fico E aí vou muito deixar feliz. aqui o @Suzy Camacho, né? Pra gente Isso. fazer contato através do Insta. Inclusive, não sei se dá tempo de falar, acho que não dá, né? Tem uma linda que tá assistindo o Brag Chic, diz que está maravilhosa na Rosinha. Ela tá amando. Saudade, tá Adorei, viva. adorei o comentário.